Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Autoras da Manhã, o podcast da MIT Sloan Review Brasil sobre os desafios das mulheres na carreira, estratégias para assumir o nosso espaço e ampliar o nosso protagonismo. Eu sou a Tami Freitas, eu sou especialista em educação corporativa, embaixadora delas e do Autoras da Manhã. E como eu não ando só e sim muito bem acompanhada, estou aqui com a Lara. Lara, bem-vinda. Obrigada, Tami. Prazer é meu de estar aqui acompanhado de você. E para a gente começar, vamos falar o seguinte: vamos conversar sobre mulheres que enfrentam desafios para chegar e se manter em posições de liderança. Mas a questão que eu lanço aqui hoje é: uma vez que a gente já está lá, como exercer esse papel sem reproduzir modelos que não nos representem? Eu sou Lara Silveira, editora e head de produtos aqui da MIT Sloan Review, e só para anunciar, e acho que já está claro aqui, eu estou super animada para esse papo, porque acho que tem pano para manga por aqui hoje, né, Tami? Tem super. Muito bem, vamos nessa então. O nosso episódio de hoje é para falar sobre a construção de uma nova liderança, que ecoe com as nossas crenças e os nossos valores. A ideia aqui é questionar se essa lógica que perpetua nas empresas ainda está fazendo sentido. O que a gente quer provocar com o tema de hoje é possível encontrar o próprio jeito de liderar? E o quanto as empresas estão nos dando espaço para construir isso? Boa, Tami. E quem se junta a nós para abrilhantar aqui a discussão é a Manuela Querubim, que é diretora de Marketing e Comunicação da Huawei Cloud Brasil, especializada em gestão de crise e mentora de mulheres. Que honra, Manu, estar aqui com você. Muito obrigada por estar conosco. Gente, eu que estou super animada, é um tema que eu adoro falar, adoro participar, e sempre que tiver, pode me chamar que eu estarei a postos aqui. Obrigada. Olha quem te chama mesmo, hein, Manu? Você já sabe, já participou aqui de uma pesquisa que a gente lançou, a gente já vai lançar em breve aí sobre mulheres no comando, né? Um jeito feminino de liderar negócios. Manu faz parte dessa pesquisa e agora a Manu está aqui com a gente no podcast. Muito, muito bom. É isso. Tami, é com você. Não, aliás, é comigo aqui. Vamos lá. Eu que continuo. Manu, então, para a gente. Eu te conheço muito bem, a gente teve a honra já de trabalhar juntos, né? Mas para a nossa plateia aqui, para a nossa plateia virtual, né? Te conhecer melhor, eu queria que você contasse quem é a Manuela Querubim. Tá bem, vamos lá. Então, eu vou começar falando que eu sou uma curitibana, mas eu sou uma curitibana do mundo, já morei em vários países, vários lugares. Até semana passada eu era nômade digital, agora estou oficialmente morando em São Paulo de novo. Tenho mais de 20 anos de carreira, tenho agora, há 2 anos mais ou menos, eu sou a diretora aqui de Marketing e Comunicação da Huawei Cloud Brasil, mas já passei por diversas empresas, tanto no mundo corporativo quanto em agências e até mesmo no jornalismo, onde que eu sou formada, né? Sou formada em marketing e jornalismo, então já pude experimentar de várias fontes aí. E agora estou num desafio super novo também, que é não apenas de gênero, mas de cultura, né? De países tão diferentes. E sempre aprendendo, gente. Eu acho que é isso, né? A gente estar aberta a aprender e se desafiar ao mundo novo. Como eu encaro a vida. Então, por isso que eu sempre estou mudando, ou de país, ou de cidade, e encaro isso de forma bastante positiva. Muito bom. Que bagagem incrível para a gente ter essa conversa aqui. Muito bem, prazer te receber aqui, Manu. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom, Manu, muitas mulheres relatam que mesmo chegando numa posição de liderança, elas demoram a se ver como líder. Eu queria saber se isso também aconteceu contigo, se tu chegou a passar por isso e se passou, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo, quais foram as tuas referências, como essas referências influenciaram teu jeito de liderar e qual foi o pulo do gato para se ver como líder e mais do que isso, né, hoje ser mentora de mulheres também. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de se descobrir líder, né, e de construir o teu jeito de fazer. Então, foi bastante interessante, foi de muito autoconhecimento, né, gente?
Eu tenho uma trajetória muito, talvez diferente, inusitada, que no mundo corporativo eu já entrei como líder, eu entrei como uma coordenadora no Grupo Boticário, né? Então eu já entrei, eu tinha uma equipe, etc. E eu já entrei como uma liderança, mas eu não me enxergava como líder, apesar de ter tido outras experiências fora do mundo corporativo, principalmente. Eu fui atleta profissional, então você tem que ter uma liderança dentro principalmente em esportes de equipe. Também eu tive, eu trabalhei em redações, então tinha uma liderança, mas ela é diferente do que no mundo corporativo, né? E então teve um trabalho muito grande assim de eu entender como eu queria liderar e o que eu estava recebendo de exemplo também, né? Porque você recebe exemplos majoritariamente masculinos e de repente você se vê incomodada com alguma coisa que você nem sabe dizer o que que é. Então, eu fui em busca de uma rede de apoio, de coaching, de mentoras também, e aí mentoras mulheres, porque é, eu tive mentores homens também, mas a mentora mulher, ela estava no lugar onde eu gostaria de estar, né? Então, foi super importante eu entender, eu parar e realmente entender que eu precisava tirar um tempo para eu me adaptar àquilo. Só que isso com o carro rodando, né? Então, é um tempo que você tira fora ali do trabalho. E também eu acho que tem uma questão, no meu caso, de atleta, onde eu tinha um técnico que falava muito: você é o espelho de outras pessoas, as pessoas estão olhando para você e se enxergando. Então eu olhava para essas pessoas, essas mulheres na liderança, eu olhava e falava: eu quero ser que nem ela, ou que nem ela, ou até que nem ele. Pode ser uma opção também, né? Então foi um entendimento, eu fui buscando de várias fontes, mas eu acho que assim, e foi algumas vezes assim de entendimentos e acertos e não acertos, né? Não tem como acertar sempre. Eu acho que teve um pulo do gato ali quando eu entendi que eu estava mais direta do que eu geralmente sou, mas aí também tem uma postura dependendo da posição que você atua numa empresa. Eu estava, por exemplo, na minha última empresa, antes dessa, eu estava numa liderança de crise, de PR e de crise. Então, tinha uma questão de assertividade muito grande, mas também tinha momentos que eu conseguia me modular para ter momentos de respiro e de entendimento, até de criação de equipe, né? A minha equipe, as minhas equipes vêm sendo muito de mulheres e eu tenho feito muita questão disso. Hoje não é 100% de mulher, mas eu gosto de ter de dar essa oportunidade de liderança para mulheres, né? Então, eu acho que é isso. Eu fui buscando de várias fontes, de uma rede de apoio e de inspirações, o que era difícil. Eu acho que está melhorando cada vez mais, mas tem uma questão de você estudar mesmo, de você se aprofundar e querer se autoconhecer para daí replicar no mundo do trabalho, por exemplo. Manu, você fala que em determinado momento você sentiu um incômodozinho que você não sabia o que era esse incômodo. Consegue falar um pouquinho mais? Que tipo de incômodo? O que era isso? Exemplo de... Eu acho que você, em cada ambiente que você tá, seja no trabalho, na família ou com amigos, quando você tá na mesa do bar, você é de um jeito, em cada momento você tem a sua persona ali que tem um fio condutor ali, né, que é o seu mesmo. Você muda, às vezes, o jeito de falar com uma pessoa ou com outra, no sentido de, você tem o teu corporativez quando você está no trabalho. Quando você está com os amigos, você não está assim. Mas eu senti foi de um feedback mesmo, recebendo, você não é assim, por que você está falando desse jeito, né? Por que você está tão incisiva? E eu acho que essa armadura que a gente coloca, e no meu caso foi por muitas vezes eu ser a única mulher na sala.
e com o cargo mais baixo. Então, eu me sentia que eu não estava sendo empoderada, eu sentia que faltava aquele lugar de fala. Às vezes eu até falava, eu mandava no meu private ali, quando era tudo na pandemia, né, gente? Então era tudo aqui online. Eu falava assim: será que eu posso falar? Eu posso comentar isso? Eu posso comentar aquilo? Quase como tendo um aval ali do meu gestor para poder falar. E aí, quando eu comecei a perceber que eu não precisava disso, mas ainda assim eu tinha que ser muito assertiva, porque os homens, eles têm esse jeito, né? E eles não são grosseiros falando, eles são assertivos. Mulheres são grosseiras, né? Quando você é muito incisiva, você passa a ser grosseira. Então, quando me falaram isso, você não é assim, você está falando de um jeito diferente. Eu falei, eu tô mesmo, aqui eu posso tirar minha armadura, eu não tô, né, não tô precisando me provar. E eu acho que é isso, quando você. Eu lembro, eu acho que teve esses dois momentos, esse momento que eu tive esse feedback e eu entendi que eu até passei isso para minha equipe na época. Eu falei, as mulheres elas têm que se provar mais, sempre. Então, você ter essa armadura, você vai ser minimamente mais bem aceita no meio de muitos homens. Você vê que quando eles têm um jeito de falar diferente, quando uma mulher está numa roda, eles falam diferente também. Então, você meio que tenta se aproximar ao jeito que eles falam, dessa assertividade, desse direto ao ponto. E aí, quando eu vi que eu estava fazendo assim também com as minhas lideradas, eu falei, mas não é assim, não precisa ser assim. Eu estava replicando isso. Então, foi esse momento que eu falei, não preciso, e como que eu vou liderar de forma diferente, de forma autêntica, que eu acho que esse é o grande pulo, né? Como que você é autêntica estando num ambiente tão masculino? E aos poucos a gente vai medindo as forças, né? E nem sempre esse ambiente corporativo favorece essa autenticidade, né? E a gente tem relatos de muitas mulheres que têm a percepção de que as pares que agem e lideram num formato mais masculino prosperam mais. E já há outras que relatam, né, que precisaram adotar um modelo de gestão mais rígidos para serem levadas a sério, né? É uma espécie de adesão que as mulheres têm que fazer, tipo o contrato por adesão para poder dar certo, é isso que você tem observado em relação a outras referências? Isso faz sentido para você? Não faz sentido, mas eu concordo. Eu acredito que sim, tem esse contrato por adesão, e eu vou ler um pouquinho além ainda, tá? Eu vi muitas mulheres pares sendo promovidas ou sentando em cadeiras de alta liderança por aceitarem muitas coisas de gestores homens. Aí o que eu estou dizendo? Não ter uma opinião tão forte. É um paradoxo, né? Porque você tem que ser assertivo, mas não tanto para superar os homens, né? Eu senti dificuldade já de ter gestores onde eu não podia falar tudo que eu poderia falar, ou eles não aceitavam um feedback da mesma maneira, entendeu? Então, assim, sim, tem o contrato por adesão, elas são mais, vamos dizer, masculinizadas, mas elas chegam até um ponto. Passando desse ponto, elas são descartadas também. Por quê? Porque eles não ainda é muito difícil para o homem aceitar uma imposição, um feedback, uma mulher falando, tendo uma opinião muito forte, né? Então é muito esquisito essa sim e não, né? Sim, elas são mais assertivas até o ponto que eles acham que ela tem que ser assertiva. Passou disso, aí elas são colocadas em outra caixinha que ai, mas ela responde demais, ela fala muito, ela quer mandar em todo mundo. Não, ela está liderando, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos, assim, sabe? Tem uma linha tênue ali onde você pode ser
assertiva desde que você fale amém para o que eles falam. Sim, acho que são coisas também, né, Manu, muito sutis, que acho que tem algumas talvez a gente até nem consiga verbalizar, colocar em palavras das nuances do dia a dia, de uma reunião, de uma troca de e-mail, de uma ligação, de isso pode, aquilo não pode. Acho que tem coisas que são de fato muito do momento, né, e daqueles complexos assim que a gente precisa encontrar uma saída rápida no dia a dia. E aí, falando de momentos e saídas rápidas no dia a dia, eu queria voltar para a gente se conectar um pouco com o momento em que esse teu liderada, te comentou, Manu, você está saindo do personagem, essa não é você que eu conheço. Queria que a gente se conectasse um pouco com esse momento para entender, né? Porque eu acho que também, de uma certa forma, foi uma oportunidade, né? Porque poderiam simplesmente, e a gente tem vários registros, né, de que as pessoas pedem demissão não das empresas, mas das lideranças. Essas pessoas podiam simplesmente se afastar da tua equipe, né, se afastar da empresa. E tu teve a oportunidade e também, de certa forma, acredito que tenha dado a abertura para a pessoa poder comentar isso contigo. Então, eu queria entender como, se conectando com esse momento desse feedback, como foi receber esse feedback e o que tu fez com esse feedback, né? O que a partir dali tu começou a observar e a cuidar para ou não repetir, né? Ou reformular essa ideia que as pessoas estavam tendo de ti. Tami, esse feedback foi bastante importante, porque eu comecei a questionar, na verdade, não só aquele momento, mas todas as formas de liderança. Eu vou te dar um exemplo. Na pandemia, eu estava num cargo de gestão de crise de uma grande empresa, e de repente eu tive que liderar rapidamente uma questão de 40, 50, enfim, toda a comunicação da empresa, né? E todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, a gente fazia essa reunião de diversas áreas da empresa ali de comunicação, e eu tentava trazer muito humor, porque esse é meu jeito, eu trago muito humor no meu dia a dia. Eu acho que fica mais leve, fica mais gostoso de trabalhar, né? Quando eu tive esse feedback, eu fiquei pensando, se eu fosse homem, eu teria que trazer esse humor para as pessoas prestarem atenção em mim? E aí eu fiquei pensando e eu comecei a não ter mais esse humor. E daí eu comecei a sentir, mas essa não sou eu. Então, com esse feedback, eu fui entendendo que algumas coisas que eu fazia ou que eu trazia nessa minha liderança eram realmente minhas. Mas sempre questionando, isso é mesmo meu ou não é? Eu gosto de fazer isso ou eu não gosto? Porque você pode falar, se você fosse homem, você não precisaria trazer o humor. Tudo bem, mas eu poderia trazer se eu gostasse dele, né? Então, quando eu falei de tentativa e erro, foi eu me questionar muito e entender como eu realmente gosto de trabalhar e como realmente as pessoas vão olhar para mim como uma líder, né? Tem uma linha tênue também ali do humor, que você não pode ultrapassar também, mas aí você vai ajustando, né? Teve um momento que eu falei assim, não, eu tenho que segurar e tem que ser eu tenho que parar com isso, porque se eu fosse homem não entraria de bom humor aqui, eu só simplesmente entregaria o conteúdo, mas não era eu. Então, assim, eu fui medindo. Eu acho que essa foi a ficha, sabe? De eu me questionar e não fazer por fazer. Você fazer por fazer é você replicar modelos que você já viu, né? E ali eu estava realmente trazendo quem eu era, com humor, tentando. A gente já estava numa pandemia, já estava difícil para todo mundo, e eu queria trazer uma coisa, tanto que eu tinha muito feedback dizendo que, puxa, que delícia essa reunião, eram temas difíceis, mas eram temas que eram bons, assim, de trabalhar. Então, eu acho que esse feedback foi isso, sabe? De eu me questionar, bati na porta aqui,
não quero entrar por essa porta, então eu vou por essa. Essa eu bati, mas eu entendi que ela funciona para mim, então eu vou continuar sendo. Mas, assim, é um questionamento que é diário quase, né? Hoje eu estou numa empresa que tem uma cultura bastante diferente, então eu tenho que fazer esse questionamento de novo, até onde eu vou, até onde eu não vou. E essa armadura, eu ainda visto ela, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, então majoritariamente homem, não só na minha empresa, mas no setor, né? Então, como que eu consigo trazer essa, essa notoriedade, né? Hoje, eu acho que eu trago muito com meus anos de experiência. Mas para quem está começando agora, quem está começando a ser líder, como que faz, né? Aí a minha sugestão, busque mentorias, busque autoconhecimento, porque é o grande. Você tem que trabalhar com você mesma, né? Você tem que ir atrás do que você realmente se sente confortável em trabalhar, em liderar. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, o que era necessário fazer? E a minha outra pergunta é se você já encontrou o seu estilo de liderança. Eu acho que eu encontrei algumas formas de liderança. Então, sobre o que fazer é isso. Eu acho que tem que conversar, tem que ir atrás, tem muita literatura boa, tem muitos movimentos bacanas, este aqui é um deles. Então, assim, eu acho que a grande provocação eu estou indo atrás disso, eu quero, primeiro, eu quero ser uma líder, porque às vezes a pessoa não quer ser líder e está tudo bem. Eu quero ser líder, então eu vou estudar ser líder. Às vezes a gente é colocado como líder e a pessoa nem quer ser líder. Então, você saber o que você quer é o primeiro passo. E aí, ir atrás de exemplos que você gosta, de pessoas que têm um speech, uma forma de falar que é parecida com o que você pensa. Sobre a minha espécie de liderança, eu tenho hoje uma liderança que ela é muito inclusiva. Então, eu gosto de saber como meus liderados estão. Então, eu acho que isso faz a diferença na hora de você estar em uma reunião ou não, ou sabendo ou não como a pessoa está não só no trabalho, eu acho que no pessoal também. Eu acho que isso é uma característica muito feminina, né? Então, essa questão de ser mãe, de ajudar, de gestar ali as pessoas, né? Isso para mim é fundamental. É ter uma boa conversa, um bom. Como foi o seu final de semana, sabe? E não simplesmente chegar e começar a trabalhar. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu tento deixar aberto sempre para as pessoas trazerem o que de fato está acontecendo na vida. É claro que não sou confidente de ninguém, mas eu saber que a pessoa não está bem em algum âmbito da vida, eu já vou enxergar ela diferente na hora de liderar. Eu vou saber aonde apertar e onde não apertar. Uma coisa que eu aprendi, eu acho que aprendi um pouco na marra de ser uma gestora de crise, foi eu falar o que vai acontecer. Então, eu tenho esse jeito muito aberto, muito participativo, muito inclusivo, mas quando eu tinha momentos que eu sabia que iam ser tensos, eu começava o dia, gente, hoje o dia vai ser direto. E quando você dá essa premissa, a pessoa fala, não é comigo, a gente sempre acha que é com a gente, né? Putz, mas é comigo, ela tá falando assim comigo. Não. Gente, o dia vai ser tenso, hoje eu vou ser bastante direta, ou hoje eu não tô bem, desculpa, não vai dar, não vou entrar brincando, que é o meu jeito, mas hoje eu vou ser direta e tá tudo bem, vai passar, né? Então, eu acho que quando a gente conversa, essa questão de você conversar e principalmente falar dos seus sentimentos é muito importante. Eu comecei a fazer uma MBA lá na Suíça e eu achei muito interessante que a gente teve módulos de sentimentos, como você falar os seus sentimentos, né? E falar não no sentido de
gerar desculpa, nada disso. É você falar exatamente como uma comunicação não violenta, né? Então, você fala o que você está sentindo para a pessoa poder te entender da forma que você quer que ela te entenda. Então, e foi muito interessante ver como, principalmente a cultura asiática, não tem, homens e cultura asiática não tem essa facilidade de entender e falar e verbalizar os sentimentos. As mulheres dos módulos que eu fiz lá, elas falavam, tinha uma facilidade muito grande de falar. Já os homens, eles tinham muita dificuldade de externar esse sentimento, né? Então é bastante interessante. Eu acho que isso, você dá a premissa, hoje eu não estou bem, não precisa abrir o porquê, mas falar exatamente, porque senão os ruídos eles vão aumentando durante o dia, né? Então eu acho que externalizar isso é fundamental. Sim, acho que isso também me lembra, assim, uma amiga nossa que é professora do Delas, inclusive, que ela fala que acha complexo o fato de pedir para alguém liderar pelo exemplo, porque o exemplo, às vezes, não está bem. O exemplo, às vezes, está desestabilizado. Então, acho que é exemplo também a gente conseguir mostrar que o exemplo também cai, também falha, também sofre, né? Bom, Manu, acho que vou pegar um gancho aí, só para a gente aprofundar, porque eu acho que tem uma coisa muito importante nisso que tu trouxe, que é uma pesquisa que a gente fez aqui pela MIT Semar Brasil, mostrou que as mulheres se destacam em algumas competências como colaboração, desenvolvimento de pessoas, defesa da mudança, entre outras. Mas a gente sabe, e tu, como gestora de crise, provavelmente viveu muitas situações que requerem um pulso firme e, às vezes, em alguns momentos, tem menos flexibilidade para negociação, tem menos flexibilidade para a participação das pessoas. A gente sabe que o mundo do trabalho, dos negócios, tem esses momentos, né? Como seria equilibrar um pouco essa empatia e cuidado com assertividade e foco, né, sem cair nem no estereótipo da líder que é boazinha demais, ou então a líder dura demais, né? Acho que tu trouxe aqui um pouco, né, desse preâmbulo, né, de comentar com o time, hoje o dia vai ser desse jeito. Mas o que mais tu acha que é possível fazer para equilibrar isso, né? Conseguir focar no resultado e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas? Eu acho que a comunicação, né? De novo, você conhecer o seu time, né? E se colocar também no lugar dele. E aquela máxima, né? Não faça com os outros que você não quer que faça com você, né? Então, assim, claro, às vezes não tá bem, ou às vezes não é nem que não tá bem. Quando a gente faz a gestão de crise, a gente precisa de respostas rápidas, a gente precisa ter agilidade. Então, isso tem que ser conversado sempre, não é só, não, hoje não estou bem. Hoje eu estou ótima, mas hoje eu vou ser direta, tá tudo bem. Isso vai acontecer isso inúmeras vezes, porque a gente precisa, e aí assim, e todo mundo precisa ser assim. Eu não posso eu ser assertiva e o time estar desconectado nessa energia, né? Então tem que dar as instruções bem claras e conhecer as fortalezas do seu time. Você vai buscar quem é mais quem tem uma certa facilidade ou uma fortaleza para fazer um certo trabalho e assim por diante. Então, eu acho que conhecer as fortalezas, quando eu falo de autoconhecimento, mas é também o conhecimento do outro, né? Você, principalmente com seus liderados, e não só liderados. Eu já tive líderes que eu falava assim, gente, a gente fala a mesma língua, português, mas parece que ele fala italiano e eu falo português. A gente se entende, mas a gente não se entende 100%. Parece que a gente se entende, mas a gente não se entende. E aí eu fui atrás, fiz o MBTI dele, então assim, eu fui entender como que ele poderia me entender melhor. E no final do dia ele era uma pessoa extremamente mais pautada em dados, mais não crítica, mas mais
como que a gente fala? Mais assertiva, vamos dizer assim. E eu gostava de trazer todo um storytelling, porque quando a gente fala de comunicação, a gente vai do começo, constrói e finaliza. E ele queria ser direto, ele queria ver números e dados e planilhas. Né? Muito analítica, exatamente, essa era a palavra. E daí eu falei, cara, então a gente estava falando em línguas diferentes. O livro que eu li, no caso, ele chama muita atenção e é muito bacana, ele se chama Cercado de Idiotas, porque é assim que a gente sente, pô, ninguém me entende, parece, e não é, porque cada pessoa tem uma forma de entendimento, de uma facilidade de entendimento, né? Então eu fui lá, estudei ele, falei, putz, como que eu vou me comunicar de forma melhor? E ainda mais no meu caso, que eu sou uma pessoa, eu estudei jornalismo, marketing, eu sou de humanas, né? Apesar de não ter mais essa, eu não acho que tem mais essa diferença, e a pessoa é muito de dados, é muito analítica e é engenheiro. Então, assim, são linguagens diferentes. E você tem que aprender essas linguagens, tanto para o teu gestor quanto para os seus liderados. Cada um tem uma maneira diferente de entender. A gente não pode achar que, ai, todo mundo tem que me entender da mesma forma. E isso só vai aumentando. Se você não tem essa sutileza de entendimento, aí vira essa liderança pasteurizada, né? Faz e obedece. Aí vira a pessoa que não é convidada para os almoços, ou não tem uma interação com a equipe, né? Mas eu acho que esse entendimento um pouquinho tira um tempo para entender, e isso melhora muito, né? A comunicação melhora, os resultados melhoram, é factível o quanto que melhora. Manu, justamente você pegou aqui em questão de competências diferentes e complementares, muitas vezes, né? Um dos resultados da pesquisa aqui da MIT SMAR, já vou falar o nome dela, né? O modelo feminino de liderar negócios, que está para ser lançado agora em março. E essa pesquisa, ela revela que começa a despontar um novo modelo de liderança, que é a liderança feminina, né? Trata-se exatamente de uma liderança que se destaca por competências específicas e complementares à liderança do arquétipo masculino, né? Nem melhor, nem pior, mas complementar. E eu queria entender como que você vê esse movimento do despontar dessa liderança do arquétipo feminino. É um movimento que veio para ficar, tem volta atrás, e quais são as oportunidades e desafios que ele traz para as mulheres? Olha, eu não sei eu não sei ver o futuro, mas eu espero que não só veio para ficar, mas eles sejam realmente complementares. Eu gosto de dizer que eu queria que a liderança hoje fosse considerada uma liderança mais humana, e não que seja masculina ou feminina. Ela tem que ser sobre seres humanos. Então, se a gente pegar o melhor de todos os mundos, o sucesso é iminente, né? É, eu acho que a gente tem um bom caminho aí para seguir. Ter essas mulheres em líderes é muito importante, sim. A gente enxergar mulheres na liderança faz uma grande diferença. Mas eu gostaria que eles se complementassem. Eu não gostaria de ver, esse é o jeito masculino de liderar, esse é o feminino, e aí é uma receita de bolo. Eu acho que é o contrário, eu acho que tem os prós de todos os lados e o ônus de todos os lados. Eu queria que fosse. Meu sonho utópico é esse, que seja uma liderança humanizada, porque ela é muito mais sustentável, se você for pensar, né? A Tami falou super bem aí, as pessoas, elas deixam, não é a empresa que ela está deixando, ela está deixando o gestor, a gestora que está ali e que não está conseguindo trabalhar, porque a grande parte do nosso dia a dia é o trabalho, né? Então, eu acho que tem essa questão de como você deixa essa liderança sustentável no sentido de prazerosa até, se possível, para que as pessoas se sintam bem o suficiente para fazer o trabalho delas,
que se elas escolheram aquele trabalho é porque elas gostam de fazer, né? Então, como que a gente traz esse ambiente gostoso de trabalhar com assertividade, com competência, uma coisa não exclui a outra, né? Com leveza. Então, apesar de momentos de crise, ter leveza é importante. Então, esses respiros que a gente tem que ter sempre. Espero que seja algo em conjunto, que não seja separado. Mas é um movimento que, de alguma maneira, ele vai gerar algum desafio também para as mulheres? Elas têm que desbravar de alguma maneira? Tem algo que elas... vai ter algum desafio que elas vão ter que enfrentar para que esse movimento fique? Eu acho que Vai ter tudo de sim. Eu boa. acho que é um desafio. Não, eu acho que tem um desafio porque tem um entendimento dos homens líderes também, né? Eu, graças a Deus, encontrei grandes líderes meus, homens, que estavam propostos a escutar. Então, que foi um passo, né? Escutar já é um passo, né? Entender que tem essa leva de mulheres líderes que antes não se via, né? Não existia, abrir essa oportunidade, eu acho que é super importante. Eu não acho que vai ser fácil, porque é isso, a gente tem um, um modelo de liderança muito pautado ali no homem. Então a gente a gente está descobrindo como, e eu espero que junto com eles, né? Então é uma questão de conhecimento mesmo, e vai ser, e está sendo novidade para todo mundo, né? Quando eu falei lá no começo, tem homem que não gosta desse embate, desse confronto com mulher. É difícil, e eles vão precisar entender que vai ter cada vez mais mulheres confrontando ou liderando eles, e vão ter que aceitar isso, ou trabalhar junto, pelo menos, né? Então, acho que não vai ser fácil, e não está sendo fácil. Eu tenho anos e anos aí de tentativa e erro, como eu falei, mas eu espero que, eu vejo com bons olhos, eu vejo que os passos estão sendo dados para frente, e não para trás, e nem para o lado, acho que é para frente. Legal. Bom, acho que tem uma coisa muito crucial no que tu trouxe há pouco, que é as empresas são feitas de pessoas, né? Quando a gente fala lá na empresa é assim, a gente está dizendo as pessoas lá na empresa funcionam assim. Quando a gente está falando de inteligência artificial, quem é que vai rodar essa inteligência? É uma pessoa, né? Quem é que, no fim das contas, sempre é sobre pessoas. E aí tem umas pessoas que estão chegando agora, que são as gerações que estão entrando no mercado de trabalho, e elas estão tensionando a forma como a gente opera, né? E aí elas estão dando, as pessoas estão dando vários nomes e vários movimentos, né, para essas tensões que essas gerações estão trazendo sobre a forma como a gente está operando. E aí me parece que surge um chamado aí de ressignificar essa relação com o trabalho, né, que é o lugar onde a gente passa tanto tempo, assim, talvez mais tempo ali do que com os nossos amigos, nossos amores, nossa família, né? Me parece até quase que um pedido de socorro para a gente recriar esses espaços, para que eles se tornem um lugar onde a gente consiga, enfim, ao mesmo tempo que dá resultado, desfrutar um pouco dessa vida também, né? Então, eu queria compartilhar contigo, assim, que às vezes me parece que o desejo e a ação caminham um pouco separados, que a gente quer algo que a gente também não está conseguindo construir, ou que a gente fica pedindo, mas não está fazendo. Eu queria entender, assim, o que tu acha em relação a esse alerta, né, de precisamos reformular o trabalho, quantas pessoas estão fazendo algo para que isso possa acontecer, e mais, quantas empresas estão dando espaço também para a gente reformular tanto a forma como a liderança acontece, como a forma como a gente opera. É complexo. Eu gosto muito dessa geração Z, e eu gosto esse respiro, essa inspiração que eles trazem em relação à vida, né? E a vida no trabalho, principalmente.
A gente, quando entrevista a geração Z, eles falam muito sobre propósito, sobre o que a empresa está fazendo em questões de ESG, por exemplo, qual é a minha forma de liderança, já escutei também. Então, eu gosto muito, porque meio que anda muito de perto com o que essa nova liderança feminina, vamos dizer assim, é um movimento novo também, apesar de serem homens e mulheres, eu acho que é aí que traz esse conjunto aí que eu estava falando de futuro. Eu não gosto, eu acho que tem uma questão de, toda vez que vem uma geração nova, as pessoas, a geração anterior fala, ai, mas é a geração do mimimi, ai, mas eles não, se eles passassem o que tivesse, que eu tinha, o que eu passei já, eu não gosto muito desse discurso porque a gente está evoluindo, a ideia é que a gente evolua, né? Então, se eles estão trazendo novas formas de lidar com o trabalho, lidar com a vida, antes de tudo, vamos escutar, vamos ver o que eles estão trazendo. E eu vejo muito esse embate de uma geração contra a outra, e era o nosso embate com a geração anterior, né? Então, o meu olhar vamos escutar, o mimimi, e por que a gente está chamando isso de mimimi? Porque daí você já traz uma carga negativa, né? Não, vamos escutar, de onde eles estão vindo? Por que eles estão falando isso? Qual é essa dor que eles estão trazendo e que eles estão colocando? E é isso que você falou. Pô, eu vou passar 8, 9, 10 horas no trabalho, eu preciso ter algum momento de respiro e prazer e uma questão de olhar para o trabalho e me inspirar no trabalho, né? De trazer isso para a minha vida. Então, assim, eu acho super válido as questões que eles estão trazendo. É claro, tem uma linha ali tênue que a gente tem que colocar e falar, olha, nada é 100% maravilhoso na vida para nada, né? Então, trazer da nossa experiência para o ponto de vista deles, eu acho importante, mas tem que escutar e mostrar para eles que eles escutando, eles também vão aprender. Eu acho que o já escantear ali, ai, não quer, tá bom, não faz. Eu tenho visto muita gente com uma falta de paciência para ensinar, que no final do dia acaba retornando o trabalho para a pessoa mesmo, né? Se você sentar, escutar, ensinar, aprender junto, faz toda a diferença, né? Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Bom, é o seu trabalho você fazer gestão dessas pessoas. Então, não é que você não tem tempo, você tem que se organizar melhor para fazer essa gestão. Você tem que tirar esse tempo, você tem que estudar para fazer isso. Então, eu gosto de ver que a gente tem que escutar e, claro, tirando as gordurinhas ali que estão um pouco a mais ou que está a menos, e ir moldando esse futuro. Eu acho sensacional a pessoa querer ter qualidade de vida, gente. Quem não quer? Essa é a minha pergunta. Então, Manu, a gente está quase aqui chegando ao final do episódio, mas eu queria saber o que as empresas podem fazer na prática para aproveitar ao máximo a competência das mulheres líderes, né, competências que elas oferecem. Você pensa, não sei, talvez em práticas, políticas, definição de estruturas, o que você vê aqui para não abafar essas competências, sabe? Ô, Lara, primeiro tem que colocar a mulher na liderança, né? Acho que o primeiro passo. Não tem como fazer falar e não executar, né? Mas você Então, está falando aqui tem que de ter política afirmativa, por exemplo, ou você está falando o que você está colocar como? eu acho que sim, eu sou super a favor de ter ações afirmativas, não só para mulheres, né? Não só de gênero, eu digo, mas e lidar com isso
como um trabalho mesmo, né? Então, eu até estava falando esses dias de a gente ter um acordo em como trabalhar. Então, quando eu falei lá atrás que eu tinha esse gestor que ele falava italiano, eu falava português, apesar de a gente estar falando em português, a gente ter acordos. Qual é a maneira que você gosta de ser liderado ou de liderar e entender, sentar, ter um RH muito forte ali, uma comunicação interna muito forte, muito presente. Isso eu sinto que faz uma diferença enorme. Ter essa escuta ativa é muito importante. Então, ter esses check-ups ali, né, de como que está sendo a tua liderança, trazer esse ponto para um ponto do teu trabalho. Não é você é engenheiro, não, você é engenheiro gestor, você vai ter que estudar gestão. Você trabalha com comunicação e você é líder, você tem que estudar a gestão também de pessoas, né? Então, eu acho que primeiro, ter essas mulheres competentes, que está cheio por aí, é o que não falta, em cargo de liderança, Com política com afirmativa. voz, e com voz, e não é uma liderança, ela é líder, mas no final do dia ela não está lá assinando na alta liderança o que a empresa está seguindo, né? Então, ter mulheres que tenham voz e execução ativa, isso eu acho que faz diferença, né? E ter e tratar esse assunto como parte do trabalho de todo mundo. Quando você está trazendo um liderado e você fala, olha, a gente vai ter esse tempo para a gente fazer a sua gestão e a minha gestão, é acordado, né? Então, são processos que eles não podem ser pulados. Tem que parar e tem que... Ai, mas o mundo está tudo muito corrido. Tá tudo corrido. Então, você vai colocar isso como parte do seu trabalho. Porque quando você deixa a gestão como pendente, mais tarde eu faço isso, mais tarde eu faço aquilo, nunca vai ser feito, né? Então, coloca no trabalho, coloca na sua agenda como hoje eu vou fazer a gestão dessa pessoa, vou fazer o PDI, ou seja lá o que for que a empresa faça para o desenvolvimento dessa pessoa, como um trabalho. Gestão é um trabalho, isso que tem que ficar claro para todo mundo. A liderança é um trabalho, se você quiser. Que nem eu falei lá no começo, você quer ser líder? Ótimo. Então você tem mais um trabalho para você estudar e você se conhecer e você conhecer o próximo. Você não quer ser líder? Não tem problema. Ótimo também. Você vai para uma cadeira de especialista. Mas você ter esse entendimento primeiro é fundamental, porque muita gente é colocada no cargo de liderança sem querer ser líder, né? Então daí fica empurrando ali a gestão, o feedback, o escutar, o entender o feedback do liderado para o gestor. Então acho que é isso, sabe? Muito. Não, e é isso, né? Não é. Acho que quando se ocupa esse lugar de gestão, parece que precisa, né? Também tenho que cuidar das pessoas. Não, é o trabalho cuidar das pessoas, né? É o que a gente estava falando há pouco, né? As empresas são as pessoas. Esse é o trabalho, né? Mas tá, agora a gente falou um pouco de o que as empresas podem fazer. Agora, digamos que, hipoteticamente, uma irmã mais nova tua está intencionada a ser líder, né, a fazer a gestão dentro de uma empresa. O que tu diria para ela? Que opinião tu daria? Que sugestão tu daria? Que recomendações tu daria para ela poder, enfim, desbravar e pivotar esse espaço dela dentro do trabalho? Eu acho que a primeira de tudo é o seu autoconhecimento. Faz terapia, eu indico terapia para todo mundo, acho que é fundamental. Ter uma rede de apoio, e aí é você buscar se é um coach, se é uma mentora, ter esse outro olhar em cima de você mesmo. Então, primeiro você se conhece, você não vai se conhecer de um dia para a noite. É muita terapia, é muita leitura,
é muito desenvolvimento e conversas com pares ou amigas. Isso é importante, você externalizar isso. Por isso que eu gosto de terapia. Eu acho que é importante você externalizar esses pensamentos, o que você acha de você mesmo e também o que os outros acham de você. Então, participa de grupos. Eu acho que é importante ter estar aberta a, né? Então, não vai ser fácil. Eu já escutei muita coisa que eu não gostei também. E a primeira coisa que você quer fazer é se defender, né? Já tive experiências, olha, vou dizer quase que traumatizantes mesmo, de feedbacks coletivos em cima de mim, extremamente pesado, e que eu fiquei fragilizada depois daquilo. Então, eu tive que fazer muita terapia para entender por que eu me coloquei naquele lugar, como que eu respondi aquilo e por que eu respondi daquela forma. Então, assim, para mim, a terapia é a vida inteira. Eu adoro terapia porque eu sinto que é o momento que eu gasto comigo mesmo. Gasto não, que eu aproveito comigo mesma. Ai, tem muita gente que fala, ai, mas eu tenho amiga, eu tenho mãe, tá tudo bem, eu tenho pai que pode me ajudar. Sim, mas você tem pessoas que são treinadas estudam aquilo, por que você não vai aproveitar isso? Eu acho sensacional. Eu adoro ter aquele momento na terapia que eu falo, e eu vou falando, e às vezes enquanto eu falo, eu vou descobrindo coisas ao me escutar, né? Então, para minha irmã mais nova, para minha mentorada, aliás, todas as mentorias que eu faço, eu digo que eu aprendo muito mais com elas do que eu ensino, eu acredito. Você se entender, se enxergar e escutar dos outros, como eles te enxergam, né? E a partir disso, o que você pode modular para você ter uma vida saudável, sustentável, leve, e que possa ter muitos anos de liderança aí. Maravilhoso. Bom, cada conversa que a gente tem aqui, o último episódio que a gente gravou com a Monique, esse contigo, só reforça o quanto a gente precisa conversar, né? E aí eu acho que tu traz a terapia como um lugar de conversa, né? Esse espaço de descobrimento. Eu acho que a gente está fazendo, de certa forma, aqui uma terapia coletiva, que é, né, a forma como a gente criou os ambientes de trabalho, não compunham muito a nossa ideia de mundo, né? E aí, quando eu falo nossa, eu falo das mulheres, porque se a gente olha para esse passado não tão distante, a gente tinha bem menos influência nesses espaços. Então, cada vez mais eu percebo a importância da gente conversar entre nós mesmas para entender quais vão ser os mecanismos que a gente vai usar para conversar com quem já está lá há muito tempo também. Bom, Manu, eu quero te agradecer imensamente por compartilhar um tanto aqui da tua trajetória, das tuas vivências, do que tu já realizou nesse teu processo. Foi muito importante, é muito bom ver alguém que viveu isso, dando algumas sugestões, né? Porque a minha mãe, ela sempre fala que a gente pode aprender na dor, ou a gente pode aprender na escuta, né, de quem já viveu isso. Eu acho que tu trouxe aqui muita oportunidade da gente realizar sem necessariamente precisar passar por algumas coisas. Então, foi um prazer imenso essa conversa. Te agradeço imensamente pelo teu tempo, por aceitar nosso convite, por abrir o coração e a fala aqui conosco. Pessoal, eu adorei, eu acho que é exatamente isso que você falou, Tami, é uma terapia e a gente se dá a mão, as mulheres se darem a mão cada vez mais, essa palavra sororidade que é praticamente nova no vocabulário português aqui, né? Então a gente ainda está aprendendo, ainda escuto algumas mulheres falando, ai, eu não gosto de trabalhar com mulher, e aí eu compro essa briga com toda a força. Mas por que você está falando isso? Será que você não está replicando o que você já não escutou antes? Então, assim, tem que se juntem. Essa é uma boa dica. Você está se sentindo sozinha na sua empresa? Busquem as outras mulheres na empresa, comecem a dividir o que vocês estão sentindo. Não é complô, dar a mão, né? E como que dá para resolver
explicite o teu caso, fale. Talvez alguma pessoa já tenha passado por isso antes e resolveu de uma maneira ou boa ou ruim. Você vai saber se é boa e se for ruim, você já sabe por onde não ir. Então, eu acho que se a gente se der a mão, mas não só as mulheres, vai trazendo os homens junto, vai evangelizando ali eles também, porque é fundamental todos estarem juntos. A liderança é humana, gente, ela não é de um lado nem do outro, ela é de todo mundo. E obrigada, eu adorei. E aqui eu complemento, né? Aqui em casa, eu como mãe falo, ou é na dor ou é no amor, que seja no amor. E eu acho que aqui foi um espaço de amorosidade, né? Manu, agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, com tanta amorosidade, e espero que você tenha trocado aqui também com a gente, tenha sentido o nosso amor também por você nesse espaço. Eu agradeço também a Tami Freitas, agradeço a Ana Louro da Silva e a Suzana Teres, que ficaram aqui no nosso backstage, e, claro, a toda a nossa audiência, a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Os episódios do Autoras Amanhã, vocês conferem no portal mitslamreview.com.br. Contigo, Tami. É isso, a gente já falou aqui em diversas vozes diferentes que a gente não faz nada sozinha, que a gente não anda só, e é muito importante a gente ouvir vocês que estão nos ouvindo também, para compartilhar ideias, sugestões de outros temas para a gente enriquecer aqui as nossas conversas. Gente, muito obrigada, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.